Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Crimes de Jair Bolsonaro serão descobertos. Esse é o tema que será apresentado neste vídeo e os detalhes que serão expostos aqui levam a uma desconstrução do capital político de Jair Bolsonaro. Se inicia um processo de desconstrução mais célere do capitão, face a denúncias de que ele estaria manipulando através das estruturas do governo as investigações tanto do Ministério Público Federal quanto dos Ministérios Públicos dos estados que envolvem direto ou indiretamente a ele e seus filhos. Eu vou entrar em detalhes aqui e daqui a pouco, às 10h30 da noite, teremos a nossa live tradicional de domingo, onde eu irei aprofundar este assunto. Antes, eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo, para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final, e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Pois bem, o deputado Alessandro Molon, do PSB, do Rio de Janeiro, e o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, entraram com um pedido de comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar possível intromissão direta e indireta de Jair Bolsonaro nas investigações que envolvem os seus filhos no Ministério Público Federal e nos ministérios públicos de alguns estados. Bolsonaro estaria interferindo nas investigações direta e indiretamente. De forma direta, ele próprio e membros do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E indiretamente nos estados, através de membros da Polícia Federal, em superintendências espalhadas pelo país, pessoas da Polícia Civil ligadas a Jair Bolsonaro, da própria Polícia Militar e também dos Ministérios Públicos estaduais. Em alguns estados existem crimes que estão sendo investigados que comprometem os filhos de Bolsonaro e pessoas ligadas a eles. E Bolsonaro acaba sendo atingido também, não só no que se refere ao aspecto político, mas também no que se refere à própria pessoa, porque ele estaria envolvido em alguns desses crimes. Tá certo? Então Bolsonaro está tentando atrapalhar as investigações do Ministério Público Federal e de Ministérios Públicos de estados onde os filhos dele teriam atuado criminosamente. Nesse processo, alguns parlamentares, e entre eles o próprio Molon e o Randolph, sabem que existe um serviço secreto ilícito paralelo que Bolsonaro sustenta num gabinete em Brasília. Eu já falei meses atrás sobre essa agência secreta de Bolsonaro, e ela está atuando em paralelo à ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência Oficial. Quer dizer, ele já está usando a ABIN ilicitamente, sendo a ABIN um órgão oficial, e está criando uma agência secreta em paralelo. E tanto a ABIN sendo utilizada de maneira espúria, quanto essa agência secreta paralela de natureza ilícita, que está sendo, no caso, administrada num gabinete em Brasília, em ambas as instituições, a legal e a ilegal, Bolsonaro está manipulando investigações que envolvem a ele, mas principalmente os seus filhos e pessoas ligadas a eles. E esse processo de intervenção está viciando as instruções criminais em processos que estão relacionados direto ou indiretamente aos seus filhos. Tá certo? Agora,
que tem que ficar bem claro aqui, gente, que eu vou explicar a posteriori na nossa live de hoje. Bolsonaro pode estar cometendo 2 crimes. Cometendo crime de responsabilidade no que concerne a interferência nos MPs. Se ficar provado que ele está usando o aparelho que ele possui, ou seja, toda a estrutura de poder na presidência da República, os órgãos oficiais para intervir nas investigações dos ministérios públicos, isso, no caso, é o que nós podemos chamar de um ato que, no caso, prejudica a sua responsabilidade quanto mandatário da nação. Então, isso acaba se configurando um crime de responsabilidade. E também pode estar cometendo um crime de lesa pátria, lavando dinheiro no exterior e usando desse próprio dinheiro lavado, de natureza internacional, para financiar a sua agência secreta paralela. É claro que, num primeiro momento, o crime de responsabilidade sendo identificado no que concerne a sua interferência nos ministérios públicos, isso já pode causar uma consequência deletéria para ele. Ele pode, inclusive, sofrer impeachment. Mas, muito mais grave se essa agência secreta paralela for descoberta. Porque aí se configura crime de lesa pátria, uma vez que Bolsonaro estaria usando dinheiro do governo para ser lavado lá fora, estaria desviando verbas para financiar projetos internacionais e parte dessas verbas superfaturadas estariam sendo lavadas e retornando ao país para alimentar a sua rede de investigação paralela. Isso é muito grave. Mas o mais importante de tudo é que a defesa de Flávio Bolsonaro admitiu que acionou o Gabinete de Segurança Institucional para tentar frear as investigações contra Flávio. Claro que eles não usaram dessa retórica, eles disseram que estavam existindo abusos por parte do Ministério Público e que era necessário o GSI intervir. De qualquer forma, isso significa na prática um freio ilegal contra investigações lícitas e legítimas contra Flávio Bolsonaro. Ou seja, usar um aparelho de poder do presidente da República, que é o GSI, para prejudicar as investigações do Ministério Público contra o filho do presidente. Isso é muito grave, certo? E mais grave ainda, Jair Bolsonaro esteve em reunião por esses dias com diretores da Receita Federal. E vocês sabem que o crime da rachadinha de Flávio Bolsonaro envolve investigações relacionadas à Receita Federal. Então, Bolsonaro tem tido reuniões frequentes com diretores da Receita Federal e também com membros da Polícia Federal. E tem manipulado as superintendências da Polícia Federal nos estados, principalmente no Rio de Janeiro, onde estão os maiores ilícitos que envolvem os seus filhos. Então é bom a gente abrir o olho, porque Bolsonaro não só está consolidando um estado de exceção no Brasil, isso é notório, nós já sabemos disso, mas está usando da sua prerrogativa de cargo para promover atos ilícitos, tentando maquiar, tentando esconder que não estaria atuando ilicitamente, mas está usando as estruturas de poder da presidência da República, os seus órgãos oficiais, para atrapalhar e intervir nas investigações tanto do Ministério Público Federal quanto nos ministérios públicos de alguns estados, dentre eles o Rio de Janeiro. Isso é gravíssimo. Então eu peço a vocês que compartilhem este vídeo como ato de utilidade pública e também, daqui a pouco, às 22 horas e 30 minutos, 10h30 da noite, nós teremos a nossa live tradicional de domingo, onde eu darei continuidade a esse assunto, aprofundando. Ok, gente?
Então até daqui a pouco, um grande abraço, felicidades.